O Hospital das Clínicas de São Paulo fervilhava naquela manhã de terça-feira como uma colmeia gigantesca, onde cada pessoa desempenhava seu papel na complexa sinfonia da medicina moderna. Entre os corredores que ecoavam passos apressados, conversas sussurradas em jargões médicos e o bip constante de equipamentos eletrônicos, duas realidades completamente distintas estavam prestes a se chocar de forma que mudaria para sempre a vida de uma criança e questionaria os fundamentos da própria medicina. Dr. Eduardo Mendes ajustou o jaleco branco pela quarta vez naquela manhã, observando seu reflexo no vidro polido da porta do consultório neurológico. Aos 42 anos, representava o que havia de mais refinado na medicina brasileira contemporânea. Alto, magro, com cabelos grisalhos prematuros que lhe conferiam um ar de seriedade intelectual, Eduardo era considerado um dos neurologistas mais brilhantes de sua geração. Formado com louvor pela Universidade de São Paulo, havia complementado sua educação com uma residência em neurologia pediátrica no Hospital das Clínicas, seguida por uma especialização em Harvard e um pós-doutorado na prestigiosa Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Sua trajetória profissional era impecável. Mais de 50 publicações em revistas científicas internacionais, participação como palestrante em congressos médicos ao redor do mundo e uma reputação sólida construída sobre casos complexos resolvidos com precisão cirúrgica. Seus colegas o respeitavam não apenas pela competência técnica, mas também pela dedicação quase obsessiva com que abordava cada diagnóstico. Seus pacientes o admiravam pela segurança com que explicava procedimentos e pela confiança que transmitia, mesmo nas situações mais delicadas. Eduardo havia crescido em uma família de médicos tradicionais de São Paulo. Seu pai, Dr. Augusto Mendes, era um cirurgião cardiovascular renomado, e sua mãe, doutora Helena Mendes, uma pediatra respeitada na elite paulistana. Desde criança, respirara o ambiente acadêmico, participando de jantares onde se discutiam casos clínicos complexos e avanços científicos. Essa atmosfera havia moldado sua visão de mundo. A medicina era uma ciência exata, baseada em evidências comprovadas, protocolos testados e conhecimento acumulado através de séculos de pesquisa sistemática. Naquela manhã específica, porém, Eduardo carregava nos ombros o peso esmagador de um fracasso que corroía sua autoconfiança construída ao longo de décadas. Há exatos 3 meses e 5 dias, havia assumido o caso de Marina Conceição Santos, uma menina de 8 anos que chegara ao hospital com sintomas neurológicos severos que rapidamente evoluíram para um quadro devastador de encefalite de origem desconhecida. Marina era filha de Joaquim Santos, um motorista de ônibus de 45 anos, e de Luísa Santos, uma auxiliar de enfermagem de 41 anos que trabalhava em um posto de saúde na periferia de São Paulo. A família vivia em uma casa simples no bairro de Cidade Tiradentes, e Marina era sua única filha, nascida depois de anos de tentativas e tratamentos para engravidar. A menina era o centro do universo dos pais, uma criança alegre e inteligente que sonhava em se tornar professora quando crescesse. Tudo começou com sintomas aparentemente banais, dores de cabeça frequentes, febre baixa persistente e uma irritabilidade incomum. Luísa, com sua experiência na área da saúde, inicialmente atribuiu os sintomas a um quadro viral comum. Mas quando Marina começou a apresentar episódios de confusão mental, dificuldade para falar e, finalmente, convulsões, a família correu para o Hospital das Clínicas. O diagnóstico inicial foi encefalite viral, uma inflamação do tecido cerebral que, embora séria, geralmente respondia bem ao tratamento antiviral convencional. Eduardo assumiu o caso com a confiança habitual,
prescrevendo o protocolo padrão de aciclovir intravenoso e medicações de suporte. Durante as primeiras semanas, manteve otimismo cauteloso, explicando aos pais que casos como aquele exigiam paciência, mas que as perspectivas eram geralmente favoráveis. No entanto, Marina não reagiu como esperado. Ao contrário, seu estado neurológico continuou se deteriorando progressivamente. As convulsões se tornaram mais frequentes e severas. Sua consciência ficou cada vez mais comprometida e ela começou a apresentar sinais de aumento da pressão intracraniana. Eduardo ampliou o espectro de antibióticos, suspeitando de uma possível infecção bacteriana secundária. Solicitou uma bateria completa de exames: ressonância magnética, punção lombar, eletroencefalograma, culturas de sangue e líquor, testes para vírus raros e até mesmo investigações para doenças autoimunes e metabólicas. Todos os resultados chegavam inconclusivos ou normais. A ressonância mostrava edema cerebral difuso, mas sem lesões específicas que pudessem orientar o tratamento. O líquor apresentava apenas alterações inflamatórias inespecíficas. Os testes virológicos foram negativos para todos os agentes conhecidos. As culturas não identificaram nenhum patógeno bacteriano. Os marcadores autoimunes estavam dentro da normalidade. Frustrado, mas não derrotado, Eduardo começou a consultar colegas especialistas. Convocou uma junta médica com os melhores neurologistas, infectologistas e intensivistas pediátricos do hospital. Cada profissional analisou meticulosamente o caso, sugerindo hipóteses diagnósticas cada vez mais rebuscadas e tratamentos experimentais progressivamente mais agressivos. Tentaram corticoides em altas doses para reduzir a inflamação cerebral. Marina não respondeu. Administraram imunoglobulina intravenosa, suspeitando de uma síndrome autoimune rara, sem melhora. Eduardo chegou ao ponto de considerar plasmaférese, um procedimento complexo e arriscado que remove anticorpos potencialmente nocivos do sangue. Os pais, desesperados, concordaram com qualquer tentativa que pudesse salvar sua filha. Nada funcionou. Após 2 meses de tratamentos intensivos, Marina estava em estado vegetativo. Respirava com a ajuda de aparelhos, não respondia a estímulos externos e seus sinais vitais eram mantidos artificialmente. As tomografias de controle mostravam atrofia cerebral progressiva, indicando danos, possivelmente irreversíveis, ao tecido neuronal. Foi nesse contexto de impotência médica e desespero familiar que Eduardo se encontrava naquela manhã de terça-feira, carregando o peso de um fracasso que questionava tudo aquilo em que acreditava sobre medicina e ciência. Do outro lado do hospital, em um universo completamente diferente, mas igualmente dedicado, Dona Conceição Silva empurrava seu carrinho de limpeza pelo corredor da pediatria com a mesma meticulosidade e carinho de sempre. Aos 58 anos, era uma mulher de estatura mediana, cabelos grisalhos presos em um coque simples e mãos calejadas que contavam a história de décadas de trabalho duro. Seus olhos castanhos brilhavam com uma inteligência natural e uma bondade que se irradiava em cada gesto. Conceição havia nascido em Passatempo, uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, encravada nas montanhas onde o tempo parecia correr mais devagar, e as tradições ancestrais ainda encontravam espaço para florescer. Era filha de Sebastião Silva, um agricultor que cultivava milho e feijão em um pequeno sítio, e de Maria das Dores Silva, uma mulher conhecida em toda a região por sua sabedoria sobre plantas medicinais e por sua capacidade quase mística de curar enfermidades que os médicos da cidade não conseguiam explicar. A avó de Conceição, Dona Benedita, era uma figura lendária na região. Benzedeira respeitada,
Conhecia os segredos de centenas de plantas nativas do Cerrado Mineiro e possuía um conhecimento empírico sobre o corpo humano que havia sido transmitido oralmente através de gerações. Desde pequena, Conceição acompanhava a avó em suas caminhadas matinais pela mata, aprendendo a identificar cada folha, cada raiz, cada flor que poderia ser transformada em remédio natural. "Minha filha", dizia Dona Benedita enquanto colhiam ervas ao nascer do sol, "a natureza é a primeira farmácia que Deus criou. Cada planta tem sua serventia, cada folha tem sua razão de ser. O corpo humano sabe reconhecer o que é bom para ele, basta a gente saber oferecer." Conceição absorvia esses ensinamentos como uma esponja, mas também demonstrava desde cedo uma curiosidade que ia além do conhecimento tradicional familiar. Aos 16 anos, tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Migraria para São Paulo em busca de melhores oportunidades e estudos. Era uma decisão corajosa para uma jovem do interior na década de 1980, mas Conceição possuía uma determinação férrea herdada das mulheres de sua família. Chegou à capital paulista com uma mala de roupas simples, algumas economias guardadas durante anos e um pequeno caderno manuscrito onde havia anotado cuidadosamente todas as receitas e conhecimentos de plantas medicinais que aprendera com sua avó. Instalou-se em uma pensão na Liberdade e começou a procurar trabalho. Foi assim que, aos 18 anos, conseguiu uma vaga como auxiliar de limpeza no Hospital das Clínicas. O que, inicialmente, era apenas um emprego temporário enquanto estudava. À noite, para completar o ensino médio, transformou-se em uma vocação que duraria mais de 2 décadas. Conceição descobriu no ambiente hospitalar um universo fascinante onde podia aplicar de forma indireta muito do que havia aprendido sobre cuidado e compaixão humana. Embora não pudesse prescrever medicamentos ou realizar procedimentos médicos, desenvolvia uma forma única de contribuir para o bem-estar dos pacientes, através da observação atenta, da escuta empática e de pequenos gestos de carinho que, muitas vezes, faziam mais diferença do que os próprios tratamentos médicos. Durante seus anos no hospital, Conceição desenvolveu uma habilidade impressionante de ler pessoas e situações. Observando discretamente durante suas atividades de limpeza, aprendeu a identificar sinais sutis que indicavam quando um paciente estava melhorando ou piorando, quando uma família precisava de palavras de conforto ou quando um médico estava passando por momentos de dúvida profissional. Conceição também mantinha correspondência regular com Dona Benedita, compartilhando casos interessantes que presenciava no hospital, sempre respeitando a privacidade dos pacientes e recebendo conselhos sobre situações onde seu conhecimento tradicional poderia ser útil. Sua avó, mesmo à distância, continuava sendo sua mentora e guia espiritual. Foi através dessa rede informal de conhecimento que Conceição começou a perceber padrões e conexões que escapavam à observação médica formal. Notava como certos pacientes reagiam melhor a tratamentos quando suas famílias estavam presentes e confiantes. Observava como o estado emocional dos profissionais de saúde influenciava sutilmente o ambiente de cura. E mais importante ainda, identificava casos onde os sintomas apresentados lembravam situações que havia presenciado em sua terra natal, onde foram tratados com métodos que a medicina convencional não reconhecia. O caso de Marina chamou a atenção de Conceição desde o primeiro dia em que a menina foi internada. Algo na forma como a criança se comportava, nos tipos de convulsão que apresentava e na progressão específica de seus sintomas neurológicos, despertou memórias profundas de casos similares que havia presenciado em passatempo. Conceição lembrou-se de Maria Aparecida, uma menina de 9 anos que cerca de 15 anos antes havia apresentado sintomas quase idênticos aos de Marina.
convulsões progressivas, perda de consciência e um estado de letargia profunda que os médicos da região não conseguiam explicar nem tratar. Dona Benedita havia sido chamada como último recurso pela família desesperada. Sua avó, após examinar cuidadosamente a criança e conversar longamente com os familiares sobre os sintomas, havia identificado o problema como uma inflamação do espírito, causada pelo que chamava de veneno da terra, uma intoxicação sutil provocada por substâncias presentes no solo e na água de certas regiões que afetavam especificamente o sistema nervoso central de crianças sensíveis. O tratamento prescrito por Dona Benedita havia sido não convencional, mas eficaz. Uma combinação específica de ervas nativas, preparadas de forma ritualística e administradas junto com mudanças na dieta e práticas de purificação energética. Em 3 semanas, Maria Aparecida havia se recuperado completamente, voltando a ser a menina alegre e saudável que era antes da doença. Conceição havia presenciado outros casos similares ao longo dos anos, todos tratados com sucesso por sua avó usando métodos que combinavam conhecimento botânico ancestral, observação clínica intuitiva e uma compreensão holística do ser humano que considerava aspectos físicos, emocionais e espirituais da doença. Durante os 3 meses em que observou o caso de Marina, Conceição notou como os médicos, apesar de toda sua competência técnica, pareciam estar focados exclusivamente nos aspectos físicos e químicos da doença, ignorando possibilidades terapêuticas que ela sabia serem eficazes. Via a frustração crescente do Dr. Eduardo a cada exame inconclusivo, a cada tratamento que falhava, e sentia no coração que possuía conhecimentos que poderiam ajudar aquela criança. Mas Conceição também compreendia a complexidade social da situação. Era uma faxineira sem educação formal, falando com médicos altamente qualificados. Sabia que qualquer aproximação deveria ser feita com extremo cuidado e humildade, respeitando a hierarquia hospitalar, mas também permanecendo fiel à sua responsabilidade moral de compartilhar conhecimentos que poderiam salvar uma vida. Durante semanas, Conceição observou silenciosamente, esperando o momento certo para abordar Dr. Eduardo. Notava como ele chegava cada manhã mais tenso, como suas conversas com os pais de Marina se tornavam progressivamente mais difíceis, e como o peso do fracasso médico começava a afetar sua postura e confiança. Foi numa tarde particularmente difícil, quando o Dr. Eduardo saía de mais uma reunião frustrante com a equipe médica, que o destino criou a oportunidade que Conceição vinha esperando. O médico caminhava pelo corredor com passos pesados, absorto em pensamentos sombrios sobre a impossibilidade de salvar Marina, quando esbarrou acidentalmente no carrinho de limpeza de Conceição. Alguns frascos de produtos de limpeza caíram no chão com estrondo, quebrando o silêncio tenso do corredor. Ambos se abaixaram simultaneamente para recolher os objetos espalhados, e por um momento seus mundos se tocaram literalmente através daquele gesto simples de ajuda mútua. "Desculpe, doutor", disse Conceição com sua voz suave, carregada do sotaque. Mineiro que nunca havia perdido completamente, mesmo após décadas em São Paulo. "Não vi o senhor chegando, foi culpa minha, estava distraída." Eduardo, ainda absorto na névoa de frustração e impotência que o envolvera durante toda a reunião médica, murmurou um pedido de desculpas automático e começou a se afastar. Sua mente estava ocupada demais com protocolos médicos falhados e diagnósticos elusivos para prestar real atenção àquela interação cotidiana com uma funcionária do hospital. Foi então que Conceição tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo daquela história. Respirou fundo, reunindo toda sua coragem, e chamou o médico pelo nome.
Doutor Eduardo, ela disse com uma mistura de determinação e respeito que fez o médico parar abruptamente e se virar, surpreso. Eduardo franziu o senho, intrigado. Como uma simples faxineira sabia seu nome completo? E mais intrigante ainda, havia algo no tom de voz dela que sugeria que aquela não seria uma conversa corriqueira sobre horários de limpeza ou procedimentos hospitalares. Posso falar uma coisinha com o senhor sobre a menina Marina? Perguntou Conceição, mantendo uma postura respeitosa, mas firme. A pergunta atingiu Eduardo como um raio. Como aquela mulher sabia sobre seu caso mais complexo e frustrante? E o que uma pessoa sem formação médica poderia possivelmente saber sobre uma condição neurológica que havia deixado perplexos os melhores especialistas do país? Como você sabe sobre Marina? Perguntou Eduardo, sua voz carregada de uma mistura de curiosidade e defensividade profissional. Parte dele sentia-se ofendido pela aparente intromissão de alguém completamente externa ao processo médico. Conceição percebeu imediatamente a tensão na voz do médico, mas também identificou algo mais profundo por trás da resistência. Inicial, um desespero disfarçado de ceticismo científico. Havia observado aquela mesma expressão no rosto de muitos médicos ao longo de seus 23 anos no hospital, especialmente quando se deparavam com casos que desafiavam todos os seus conhecimentos acadêmicos e protocolos estabelecidos. Eu trabalho aqui há 23 anos, doutor, explicou Conceição, com a paciência natural de quem aprendeu a lidar com ceticismo e preconceito durante toda a vida. Conheço cada canto deste hospital, cada corredor, cada quarto. Já vi milhares de famílias passando por aqui, algumas comemorando curas, outras enfrentando perdas. E quando uma criança está sofrendo tanto quanto a Marina, quando uma família está desesperada como os pais dela, isso mexe profundamente com o coração da gente. Eduardo observou atentamente aquela mulher de roupas simples e mãos calejadas pelo trabalho, tentando decifrar suas verdadeiras intenções. Sua formação médica gritava que era completamente inadequado discutir casos clínicos com funcionários não qualificados. Sua experiência profissional sussurrava que já havia esgotado todas as opções científicas convencionais. E uma parte mais profunda de sua humanidade, uma parte que havia sido gradualmente suprimida pelos anos de educação médica formal, começava a despertar uma curiosidade genuína sobre o que aquela mulher poderia saber. "O que você quer me dizer?" perguntou finalmente, cruzando os braços em uma postura que misturava defensividade profissional com curiosidade reluctante. Conceição respirou profundamente, sabendo que suas próximas palavras poderiam determinar se teria ou não uma oportunidade de compartilhar conhecimentos que acreditava firmemente poderem salvar a vida de Marina. Havia passado semanas observando meticulosamente o estado da menina, comparando mentalmente os sintomas com casos similares que havia presenciado em sua cidade natal, e chegando a conclusões que sabia serem difíceis de aceitar para profissionais treinados exclusivamente na medicina convencional. "Lá na minha terra, em Passatempo, interior de Minas", começou Conceição com voz cuidadosa, mas confiante, "eu conheci casos muito parecidos com o da Marina. Minha avó, Dona Benedita, que Deus a tenha em bom lugar, era benzedeira e conhecia plantas e tratamentos que ajudavam crianças com problemas assim. Não estou dizendo que sei mais que o doutor, não é isso não. Jamais teria essa pretensão, mas talvez eu pudesse contribuir de alguma forma, compartilhar coisas que vi dar certo, sabe?" O silêncio que se seguiu foi denso e carregado de múltiplas camadas de significado. Eduardo sentia uma tempestade de emoções conflitantes.
Como médico, havia sido rigorosamente treinado a confiar apenas em evidências científicas comprovadas, protocolos testados em laboratórios e medicamentos aprovados por rigorosos processos de pesquisa clínica. A ideia de que uma faxineira, por mais bem intencionada que fosse, pudesse sugerir algo que ele, com toda a sua formação internacional e experiência acumulada, não havia considerado, parecia não apenas absurda, mas potencialmente perigosa. Por outro lado, a imagem de Marina conectada a múltiplos aparelhos, sem responder a qualquer estímulo, respirando artificialmente enquanto seu cérebro se deteriorava progressivamente, assombrava suas noites e comprometia sua paz de espírito. Os olhares desesperados de Joaquim e Luísa, os pais da menina, ecoavam em sua mente sempre que tentava relaxar ou se concentrar em outros casos. Se havia uma possibilidade, por menor e mais improvável que fosse, de que aquela mulher soubesse algo útil, não tinha ele, como médico e como ser humano, a obrigação moral de pelo menos escutar. Conceição, é isso mesmo? Perguntou Eduardo, lendo cuidadosamente o crachá de identificação dela. Você está me sugerindo que considera tratamento com plantas medicinais para uma paciente com encefalite grave em estado vegetativo? Não, estou sugerindo nada de concreto ainda, doutor, respondeu Conceição com uma dignidade natural que impressionou Eduardo. Só estou dizendo que vi coisas na minha vida. Presenciei casos e tratamentos que talvez possam oferecer uma perspectiva diferente sobre o que está acontecendo com a Marina. Se o senhor quiser conversar sobre isso com calma, escutar o que tenho para compartilhar, estarei sempre à disposição. Se não quiser, se achar que não vale a pena, tudo bem também. Só quero o bem dessa menina. E sei que o doutor também quer. Eduardo ficou observando Conceição se afastar lentamente, empurrando seu carrinho de limpeza com a mesma dedicação de sempre, desaparecendo na curva do corredor como se aquela conversa surreal nunca tivesse acontecido. Ficou ali parado por longos minutos, processando mentalmente aquela interação completamente inesperada e suas possíveis implicações. Sua formação científica continuava gritando que era completamente inapropriado considerar conselhos médicos de uma funcionária não qualificada. Sua experiência profissional, porém, sussurrava persistentemente que já havia esgotado absolutamente todas as opções convencionais disponíveis na medicina moderna. E havia algo indefinível na forma como Conceição havia falado, uma sinceridade tranquila, uma segurança sem arrogância, uma compaixão genuína, que despertava sua curiosidade de forma perturbadora. Naquela noite, Eduardo chegou em casa, mais tarde que o habitual, carregando nas costas um peso invisível que sua esposa Carmen percebeu imediatamente. A residência dos Mendes, localizada em um condomínio de alto padrão no Morumbi, refletia o sucesso profissional da família. Móveis de design italiano, obras de arte cuidadosamente selecionadas e uma biblioteca médica que ocupava uma parede inteira do escritório. Era um ambiente que respirava sofisticação intelectual e conquistas acadêmicas. Carmen Mendes, aos 38 anos, era cardiologista intervencionista e compartilhava com o marido não apenas a paixão pela medicina, mas também uma formação rigorosamente científica. Formada pela Universidade Federal de São Paulo, com especialização na França, ela havia construído uma carreira sólida baseada em evidências, protocolos e ceticismo metodológico. O casal se conhecera durante a residência médica e construíra uma parceria profissional e pessoal, fundamentada em valores acadêmicos compartilhados. Durante o jantar, Carmen tentou repetidamente puxar conversa sobre os acontecimentos do dia, mas obteve apenas respostas monossilábicas e distraídas de Eduardo. Ela conhecia bem aquele comportamento
Indicava que seu marido estava processando algum caso particularmente complexo ou frustrante. Aconteceu alguma coisa específica no hospital hoje? Perguntou Carmen enquanto serviam a sobremesa, uma torta de limão preparada pela empregada doméstica. Eduardo hesitou por um longo momento antes de responder, mexendo distraidamente o garfo na sobremesa sem realmente comê-la. Como explicar para sua esposa, igualmente cética em relação a práticas não convencionais, que estava considerando seriamente conversar com uma faxineira sobre tratamentos alternativos para um dos casos mais complexos de sua carreira? É o caso da Marina, disse finalmente, sua voz carregada de uma frustração que Carmen raramente havia presenciado. 3 meses de tratamento e não conseguimos nenhum progresso significativo. Na verdade, ela está pior do que quando chegou. Carmen conhecia intimamente aquele tom na voz do marido. Eduardo era um profissional extremamente dedicado, que levava muito a sério o bem-estar de seus pacientes, às vezes de forma quase obsessiva. Quando um caso não evoluía como esperado, ele tendia a se culpar pessoalmente e a buscar alternativas com uma determinação que beirava a obstinação. Eduardo, você já fez absolutamente tudo o que estava ao seu alcance, disse Carmen com carinho genuíno, estendendo a mão para tocar a dele. Consultou os melhores especialistas, tentou todos os protocolos disponíveis, foi além do que qualquer outro médico faria. Às vezes, infelizmente, a medicina tem suas limitações e precisamos aceitar isso. Eu sei que você está certa do ponto de vista racional, respondeu Eduardo, encontrando finalmente os olhos da esposa. Mas hoje aconteceu algo inusitado. Uma funcionária do hospital me abordou dizendo que talvez pudesse ajudar com o caso da Marina. Carmen ergueu uma sobrancelha imediatamente intrigada. Em todos os anos de casamento, raramente Eduardo mencionava conversas com funcionários não médicos sobre casos clínicos. Uma funcionária. Você está falando de alguma enfermeira especializada que eu não conheço? Alguma fisioterapeuta com experiência em neurologia? Não, Eduardo suspirou profundamente, preparando-se para a reação que sabia que viria. A faxineira da pediatria, Conceição. Ela disse que conhece casos similares ao da Marina e que sua avó era benzedeira no interior de Minas. O silêncio que se seguiu foi eloquente e carregado de múltiplas camadas de incredulidade. Carmen olhou para o marido com uma expressão que misturava preocupação genuína, incredulidade profissional e um toque de alarme sobre o estado emocional dele. Eduardo, disse Carmen cuidadosamente, escolhendo cada palavra, você não está pensando seriamente em considerar conselhos de medicina alternativa de uma faxineira, está? Não sei exatamente o que estou pensando, admitiu Eduardo com uma honestidade brutal. Só sei que estou completamente sem opções dentro da medicina convencional e uma criança de 8 anos está morrendo lentamente enquanto eu assisto impotente. Carmen se levantou da mesa e caminhou até Eduardo, colocando as mãos carinhosamente em seus ombros tensos. Querido, eu entendo perfeitamente sua frustração. Todos nós já passamos por situações similares. É parte da profissão que escolhemos. Mas você não pode permitir que o desespero comprometa seu julgamento profissional e sua reputação médica. Eduardo sabia racionalmente que sua esposa estava absolutamente certa do ponto de vista da medicina tradicional. Mas também sabia que não conseguiria dormir tranquilo naquela noite, nem nas próximas semanas, sabendo que havia uma possibilidade não explorada, por mais improvável e não científica que parecesse. Carmen, e se ela realmente souber alguma coisa? E se houver conhecimentos empíricos que a medicina formal ainda não catalogou ou compreendeu? Não seria nossa obrigação como médicos investigar qualquer possibilidade de cura, mesmo que ela venha de fontes não convencionais? Carmen suspirou,
reconhecendo a determinação crescente na voz do marido. Conhecia Eduardo há mais de 15 anos e sabia que quando ele fixava uma ideia na mente, especialmente relacionada ao bem-estar de um paciente, era praticamente impossível dissuadi-lo. Se você realmente acredita que precisa fazer isso, disse Carmen finalmente, pelo menos, prometa que será extremamente cuidadoso. Não tome nenhuma decisão precipitada. Não implemente nada sem consultar a equipe médica. E lembre-se sempre de que você tem uma reputação profissional a preservar. Na manhã seguinte, Eduardo chegou ao hospital com uma decisão tomada, mas ainda lutando contra suas próprias reservas e preconceitos acadêmicos. Passou a manhã tentando se concentrar em outros casos, mas sua mente retornava constantemente à conversa com Conceição e às possibilidades que ela havia sugerido. Durante o almoço, encontrou-se caminhando quase inconscientemente em direção ao refeitório dos funcionários, um espaço que raramente frequentava. O refeitório era um ambiente completamente diferente das áreas médicas do hospital. Mais barulhento, menos formal, onde auxiliares de enfermagem, técnicos, pessoal de limpeza e administrativos compartilhavam refeições e conversas descontraídas. Encontrou Conceição sentada sozinha em uma mesa no canto, comendo um prato simples de arroz, feijão e frango, lendo simultaneamente um livro que Eduardo não conseguiu identificar à distância. Aproximou-se hesitante, ainda lutando contra seus próprios preconceitos e inseguranças profissionais. Conceição chamou suavemente, fazendo-a levantar os olhos do livro. Poderia conversar comigo sobre Marina, se você tiver tempo, claro? Ela olhou para cima sem demonstrar surpresa, como se já esperasse por aquele momento. Fechou cuidadosamente o livro. Eduardo notou que se tratava de um manual de plantas medicinais brasileiras e indicou a cadeira vazia à sua frente. Claro, doutor. Senta aqui. Quer que eu busque um café para o senhor? Eduardo declinou educadamente e se sentou, sentindo-se estranhamente deslocado naquele ambiente informal. Olhou ao redor e notou que várias pessoas os observavam discretamente, claramente intrigadas pela presença de um médico sênior no refeitório dos funcionários. Conceição, antes de mais nada, preciso que você entenda minha posição. Começou Eduardo cuidadosamente. Sou um médico formado dentro dos parâmetros da medicina científica moderna. Acredito em evidências, protocolos testados, pesquisa clínica. O que você me propôs ontem vai contra tudo aquilo em que fui treinado para acreditar. Eu entendo perfeitamente, doutor, respondeu Conceição com uma serenidade que impressionou Eduardo. E não espero que o senhor mude suas convicções por causa do que eu vou falar. Só peço que me escute com a mente aberta, pensando primeiro na Marina. Eduardo assentiu, indicando que estava pronto para ouvir. Minha avó, Dona Benedita, era benzedeira em passatempo há mais de 40 anos, começou Conceição, sua voz assumindo um tom narrativo que transportou Eduardo para um mundo completamente diferente. Ela não tinha estudo formal. Nunca. Pisou numa faculdade, mas conhecia o corpo humano de um jeito que os médicos da região respeitavam e às vezes consultavam. Eduardo franziu o senho, cético. Consultavam como? Casos difíceis, principalmente em crianças. Quando os remédios da farmácia não funcionavam, quando os exames não mostravam nada, mas a criança continuava doente. Os médicos mandavam as famílias procurarem minha avó. Conceição pausou para tomar um gole de água, organizando mentalmente como apresentar informações que sabia serem difíceis de aceitar para alguém com a formação de Eduardo. Dona Benedita dizia que existem doenças do corpo e doenças do espírito, e que algumas vezes as duas coisas se misturam de um jeito que a medicina comum não consegue enxergar. Ela chamava de mal da terra, uma coisa que acontece quando a criança absorve alguma coisa ruim do ambiente,
alguma energia negativa que vai atacando o sistema nervoso devagarzinho. Eduardo lutou contra o impulso de interromper e questionar o que considerava superstição. Forçou-se a continuar ouvindo. Teve uma menina, Maria Aparecida, uns 15 anos atrás. Mesma idade da Marina, mesmos sintomas. Convulsão, perda de consciência. Ficou dias sem acordar. Os médicos de Barbacena fizeram todos os exames, internaram ela, tentaram tudo que sabiam. Nada adiantou. E sua avó curou? Perguntou Eduardo, tentando manter um tom neutro. Curou, 3 semanas de tratamento e a menina voltou ao normal. Hoje, ela é professora em Belo Horizonte, casada, tem 2 filhos. Eduardo permaneceu em silêncio, processando mentalmente aquela informação. Parte dele queria descartar a história, como coincidência ou exagero, mas algo na convicção tranquila de Conceição o impedia de fazê-lo. Como exatamente sua avó tratou essa menina? Conceição respirou fundo, sabendo que estava chegando à parte mais difícil da conversa. Primeiro, ela fez o que chamava de limpeza, banhos com ervas específicas para tirar as energias ruins do corpo. Depois, chás de plantas que ajudam o sistema nervoso a se reorganizar. E por último, uma coisa que ela chamava de reequilíbrio, uma mistura de plantas que fortalece a defesa natural do corpo. Que plantas especificamente? Perguntou Eduardo, sua curiosidade científica despertando apesar de suas reservas. Principalmente 3, cipó-chumbo para limpar o sangue, erva de Santa Maria para acalmar o sistema nervoso, e uma que ela chamava de lágrima de Nossa Senhora, que eu nunca vi em lugar nenhum além da mata em volta de Passatempo. Eduardo anotou mentalmente os nomes, pensando em pesquisar posteriormente suas propriedades farmacológicas conhecidas. Conceição, você está sugerindo que eu trate uma paciente em estado crítico com plantas que nunca foram testadas cientificamente? Não, doutor, respondeu Conceição firmemente. Estou sugerindo que o senhor considere que talvez existam coisas que a ciência ainda não descobriu, mas que funcionam mesmo assim e que talvez valha a pena investigar, já que os métodos científicos não estão funcionando. Eduardo ficou em silêncio por alguns minutos, observando atentamente aquela mulher que desafiava tudo aquilo em que acreditava sobre medicina e conhecimento. Havia algo em Conceição, uma inteligência natural, uma observação aguçada, uma compaixão genuína que o impedia de simplesmente descartar suas sugestões. Se eu concordasse em investigar essas possibilidades, disse Eduardo cuidadosamente, como procederíamos? Eu não posso simplesmente dar plantas não testadas para uma paciente crítica. Eu entendo isso, doutor, mas posso sugerir algumas coisas. Primeiro, eu poderia conversar com minha avó. Ela ainda está viva, mora numa casa de repouso em Passatempo. Ela poderia explicar melhor o tratamento e talvez orientar sobre como adaptar para o hospital. Eduardo considerou a proposta. Falar com uma benzedeira idosa do interior não era exatamente o que consideraria uma consulta médica válida, mas também não via como isso poderia causar danos. Segundo, continuou Conceição, algumas dessas plantas são conhecidas e usadas até na medicina. O cipó-chumbo, por exemplo, os médicos antigos usavam para problemas de sangue. Talvez o senhor possa pesquisar nos livros se existe alguma base científica. Eduardo admitiu internamente que essa era uma abordagem mais racional. Poderia investigar as propriedades farmacológicas das plantas mencionadas sem comprometer seus princípios médicos. E terceiro, Conceição pausou, como se estivesse reunindo coragem para o que ia dizer. Eu gostaria de conhecer a Marina pessoalmente. Às vezes, a gente precisa ver a pessoa para entender direito o que está acontecendo. Você quer examinar minha paciente? Perguntou Eduardo incrédulo. Não examinar como médico, doutor. Só conhecer ela, conversar com os pais, entender melhor a história.
Minha avó sempre dizia que a doença conta uma história e a gente precisa saber escutar. Eduardo se encontrou em um dilema ético e profissional complexo. Permitir que uma funcionária não médica avaliasse sua paciente violava todos os protocolos hospitalares que conhecia. Por outro lado, Marina estava morrendo e ele havia esgotado todas as alternativas convencionais. Conceição, isso que você está propondo é muito complicado do ponto de vista hospitalar. Eu não posso simplesmente autorizar. Eu sei, doutor, interrompeu Conceição gentilmente. Mas eu já trabalho na pediatria, já limpo o quarto dela todos os dias. Os pais me conhecem, sempre conversamos quando eles estão lá. Não seria nada muito diferente do que já acontece. Eduardo considerou a observação. Era verdade que Conceição, como funcionária do hospital, já tinha acesso natural ao ambiente onde Marina estava internada. Me dê um tempo para pensar. Sobre isso, disse Eduardo finalmente. E você poderia conversar com sua avó? Descobrir mais detalhes sobre como ela trataria um caso como o da Marina? Posso ligar para ela hoje à noite, doutor, e posso trazer mais informações. Amanhã, se o senhor quiser. Eduardo se levantou da mesa, sentindo-se como se tivesse atravessado uma linha invisível que separava sua vida profissional anterior de algo completamente novo e incerto. Conceição, preciso que você entenda que estou indo contra todos os meus instintos profissionais ao considerar isso. Se decidirmos seguir em frente, terá que ser com muito cuidado e sem prejudicar o tratamento médico convencional. Entendo perfeitamente, doutor. E agradeço muito o senhor estar disposto a escutar. Enquanto caminhava de volta para sua área do hospital, Eduardo sentia-se dividido entre a excitação de uma possibilidade nova e o medo de estar cometendo um erro profissional grave. Decidiu que passaria a tarde pesquisando as plantas mencionadas por Conceição, tentando encontrar alguma base científica que pudesse justificar sua crescente curiosidade. Naquela noite, ligou para um colega botânico da Universidade de São Paulo, Dr. Marcelo Reis, especialista em plantas medicinais brasileiras. Marcelo, preciso de algumas informações sobre plantas nativas de Minas Gerais, disse Eduardo, sem entrar em detalhes sobre o contexto. Especificamente cipó-chumbo e erva de Santa Maria. Interessante você perguntar sobre isso, respondeu. Marcelo, tanto o cipó-chumbo quanto a erva de Santa Maria têm propriedades farmacológicas bem documentadas. O cipó-chumbo contém alcaloides que afetam a circulação sanguínea, e a erva de Santa Maria tem compostos que atuam no sistema nervoso central. Eduardo sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Havia, portanto, alguma base científica para pelo menos duas das plantas mencionadas por Conceição. Elas são tóxicas? Perguntou Eduardo. Dependendo da dosagem e preparação, podem ser, mas tradicionalmente são usadas com segurança por populações rurais há séculos. Por que o interesse repentino em etnobotânica? Eduardo inventou uma desculpa sobre pesquisa acadêmica e encerrou a conversa, mas passou o resto da noite pesquisando literatura científica sobre plantas medicinais brasileiras. Para sua surpresa, encontrou diversos estudos que confirmavam propriedades terapêuticas de plantas tradicionalmente usadas por comunidades rurais. Talvez, pensou Eduardo, houvesse mais sabedoria na medicina tradicional do que ele havia imaginado. Manhã seguinte, Eduardo acordou antes do despertador, a mente fervilhando com pensamentos sobre plantas medicinais, protocolos científicos e uma menina em coma que representava o maior desafio de sua carreira. Havia passado boa parte da madrugada lendo artigos científicos sobre etnofarmacologia e medicina tradicional brasileira, descobrindo um universo de conhecimento que sua formação acadêmica havia praticamente ignorado. Carmen notou a agitação do marido durante o café da manhã,
mas optou por não comentar, reconhecendo os sinais de quando Eduardo estava processando intensamente alguma decisão profissional importante. Chegando ao hospital, Eduardo foi diretamente ao quarto de Marina para sua visita médica matinal. A cena que encontrou era sempre devastadora. Uma menina de 8 anos conectada a múltiplos equipamentos, respirando artificialmente, enquanto seus pais mantinham uma vigília silenciosa e desesperançada ao lado da cama. Joaquim Santos, o pai de Marina, havia tirado licença não remunerada de seu trabalho como motorista de ônibus para permanecer no hospital. Era um homem de 45 anos, cabelos grisalhos prematuros, mãos calejadas pelo trabalho e olhos que refletiam 3 meses de sofrimento ininterrupto. Luísa, a mãe, havia conseguido transferência temporária de seu posto de saúde para ficar mais próxima da filha. Aos 41 anos, trazia no rosto as marcas de noites mal dormidas e da angústia de ver sua única filha definhando sem que pudesse fazer nada para ajudá-la. "Bom dia, Dr. Eduardo", cumprimentou Luísa, quando o médico entrou no quarto. "Como ela passou a noite?" Eduardo consultou o prontuário eletrônico em seu tablet, observando os dados vitais, que permaneciam frustrantemente estáveis. Marina continuava viva, mas sem qualquer sinal de melhora neurológica. "Os sinais vitais estão estáveis", respondeu Eduardo, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Vamos continuar monitorando de perto." Joaquim se aproximou, a voz embargada pela emoção. "Doutor, faz 3 meses que nossa menina está assim. O senhor ainda tem esperança de que ela vai melhorar?" A pergunta atingiu Eduardo como um soco no estômago. Como médico, havia aprendido a ser honesto, mas não cruel com as famílias. Como pai, ele e Carmen não tinham filhos, mas Eduardo conseguia imaginar o desespero daqueles pais. Sentia uma compaixão que transcendia sua responsabilidade profissional. "Joaquim, Luísa", disse Eduardo, sentando-se na cadeira ao lado da cama, um gesto que indicava uma conversa mais pessoal. "Vocês sabem que estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance. Marina está recebendo o melhor tratamento disponível na medicina moderna, mas ela não está melhorando", observou Luísa com uma lucidez dolorosa. "Na verdade, doutor, ela está piorando, não está?" Eduardo suspirou profundamente. Não podia mentir para aqueles pais que haviam depositado toda a sua confiança em sua competência médica. "Os exames mostram que houve alguma deterioração neurológica nas últimas semanas", admitiu Eduardo. "Mas isso não significa que devemos desistir. A medicina está sempre evoluindo, sempre descobrindo novas possibilidades." Foi nesse momento que Conceição entrou discretamente no quarto para realizar sua rotina de limpeza matinal. Eduardo a observou cumprimentar os pais de Marina com familiaridade genuína, perguntando sobre como haviam dormido, se precisavam de alguma coisa, demonstrando um cuidado que ia muito além de suas obrigações profissionais. "Bom dia, dona Conceição", disse Luísa com carinho. "Como sempre, muito obrigada por cuidar tão bem do quarto da nossa Marina." "Imagina, dona Luísa", respondeu Conceição com sua voz suave. "A Marina é uma menina especial, merece todo o cuidado do mundo." Eduardo observou atentamente a interação entre Conceição e a família Santos. Havia ali uma conexão humana autêntica que transcendia diferenças sociais e educacionais. Conceição não era apenas uma funcionária fazendo seu trabalho. Era alguém que genuinamente se importava com o bem-estar daquela família. Quando Conceição se aproximou da cama para limpar a mesa de cabeceira, Eduardo notou algo extraordinário. Ela conversava com Marina como se a menina pudesse ouvi-la. "Bom dia, minha linda", disse Conceição suavemente, ajeitando cuidadosamente o cobertor da menina. "Hoje está um dia bonito lá fora. O sol está brilhando, os passarinhos estão cantando."
Tenho certeza de que você vai gostar quando voltar a ver tudo isso. Eduardo franziu o senho, intrigado. A maioria dos profissionais de saúde tratava pacientes em coma como objetos médicos, focando apenas nos aspectos técnicos de seus cuidados. Conceição, no entanto, mantinha uma relação humana com Marina, como se acreditasse genuinamente que a menina estava presente e consciente em algum nível. Depois que Eduardo terminou sua visita médica e saiu do quarto, decidiu esperar Conceição, no corredor. Quando ela emergiu empurrando seu carrinho de limpeza, ele a interceptou. Conceição, você conversou com sua avó ontem à noite? Conversei sim, doutor, respondeu ela, percebendo a ansiedade na voz dele. Posso contar para o senhor o que ela disse? Eduardo olhou ao redor, assegurando-se de que não havia outros médicos ou enfermeiros por perto. Vamos conversar na sala de reuniões pequena. Estará vazia agora. Instalaram-se na pequena sala de reuniões da pediatria. Eduardo, sentindo-se ainda estranho por estar discutindo um caso médico com uma funcionária não qualificada, mas também genuinamente curioso sobre o que Conceição havia descoberto. Minha avó ficou muito interessada quando contei sobre a Marina, começou Conceição. Ela disse que casos assim são raros, mas não impossíveis de tratar. Perguntou muitos detalhes sobre os sintomas, sobre como a doença começou, sobre a família. E qual foi a conclusão dela? Conceição hesitou por um momento, como se estivesse traduzindo conceitos de um universo para outro. Ela disse que não é bem uma doença comum do corpo. É o que ela chama de espírito encostado, quando uma energia negativa muito forte gruda na criança e vai sugando a força vital dela. Eduardo sentiu seu ceticismo científico se rebelar contra essa explicação, mas forçou-se a continuar, ouvindo. Segundo Dona Benedita, isso geralmente acontece quando a criança passa por algum trauma emocional muito forte ou quando fica exposta a algum ambiente com energia muito pesada. A energia ruim encontra uma brecha no campo energético da criança e se instala, causando sintomas neurológicos. Conceição, isso soa como... Eduardo pausou, tentando encontrar uma forma diplomática de expressar seu ceticismo. Soa como superstição, eu sei, completou Conceição com compreensão. Mas, doutor, deixe eu contar uma coisa. Minha avó perguntou se eu sabia alguma coisa sobre a vida da Marina antes de ela ficar doente. Se tinha acontecido alguma coisa traumática com ela. Eduardo franziu o senho. Por que isso seria relevante? Porque, segundo minha avó, esse tipo de problema sempre tem uma causa emocional forte. E quando eu fui conversando com os pais da Marina durante esses meses, descobri uma coisa interessante. Conceição pausou, organizando seus pensamentos. Uns 2 meses antes da Marina ficar doente, a família passou por uma situação muito difícil. O pai, seu Joaquim, perdeu o emprego anterior e ficou quase 3 meses desempregado. A família passou necessidade, chegaram a atrasar o aluguel. A Marina via os pais brigando, chorando, desesperados. Eduardo começou a prestar mais atenção. Sabia que estresse emocional podia afetar o sistema imunológico e tornar crianças mais susceptíveis a infecções. Além disso, continuou Conceição, durante esse período difícil, a Marina começou a ter pesadelos terríveis. Acordava gritando, dizendo que tinha um homem mau no quarto dela. Os pais pensaram que era só ansiedade por causa da situação financeira. Interessante, murmurou Eduardo, conectando mentalmente essas informações com o que sabia sobre a relação entre estresse psicológico e doenças neurológicas. Minha avó disse que quando uma criança fica muito assustada e vulnerável, especialmente se está num ambiente com muita energia de desespero e medo, ela pode pegar coisas ruins que ficam grudadas no espírito dela.
Eduardo lutou novamente contra sua resistência às explicações não científicas, mas não podia negar que havia uma lógica interna naquela teoria, mesmo que expressa em termos que não reconhecia. E como sua avó trataria uma situação assim? Primeiro, ela faria uma consulta pessoal com a Marina. Mesmo ela estando em coma, minha avó diz que consegue ver o que está acontecendo no espírito da pessoa. Ver como? Conceição hesitou, sabendo que estava entrando em território ainda mais difícil de explicar. Ela tem um dom, desde criança. Consegue perceber coisas que outras pessoas não veem. Energias, espíritos, problemas que não aparecem nos exames médicos. Eduardo suspirou, sentindo-se dividido entre fascinação e frustração. Conceição, você está falando de práticas que não têm base científica alguma. Eu sei, doutor, mas me deixe terminar de explicar o tratamento que ela sugere e depois o senhor decide se faz sentido ou não. Eduardo acenou para que ela continuasse. Primeiro, banhos de ervas específicas para limpar as energias negativas do corpo da Marina. Segundo, chás medicinais para fortalecer o sistema nervoso e ajudar na recuperação. Terceiro, benzimentos, para quebrar a ligação com essa energia ruim que está grudada nela. Banhos de ervas eu posso entender do ponto de vista farmacológico, disse Eduardo lentamente. Chás medicinais também. Mas benzimentos? Doutor, posso fazer uma pergunta? Interrompeu Conceição. Eduardo acenou afirmativamente. O senhor já teve algum paciente que melhorou de forma que não conseguiu explicar cientificamente? Alguma cura que os médicos chamam de milagrosa? Eduardo pensou por um momento. Durante sua carreira, havia presenciado algumas recuperações inexplicáveis que desafiavam diagnósticos e prognósticos médicos. Sim, já vi alguns casos assim. E como o senhor explica essas curas? Geralmente atribuímos à capacidade natural de recuperação do corpo humano ou a fatores que não conseguimos identificar completamente. Então o senhor admite que existem forças de cura que a medicina não compreende totalmente? Eduardo percebeu que estava sendo conduzido a uma conclusão lógica que desafiava seus preconceitos. Suponho que sim. Então talvez os benzimentos sejam apenas uma forma de ativar essas forças de cura que o senhor reconhece que existem, mas que a ciência ainda não sabe explicar. O argumento de Conceição era mais sofisticado do que Eduardo havia esperado. Ela não estava rejeitando a ciência, mas sugerindo que havia aspectos da cura humana que transcendiam o conhecimento científico atual. Conceição, mesmo que eu aceite teoricamente essas possibilidades, como poderíamos implementar algo assim no hospital? Eu não posso simplesmente autorizar benzimentos em uma paciente crítica. Minha avó sugeriu que ela viesse até São Paulo para avaliar a Marina pessoalmente. Ela tem 82 anos, mas ainda está lúcida e ativa. Poderia vir como uma visitante da família. Eduardo considerou a proposta. Uma idosa, visitando a família, não violaria protocolos hospitalares, especialmente se fosse apresentada como avó de alguém próximo à família Santos. E quanto aos banhos de ervas e chás medicinais? Isso poderia ser feito em casa, doutor. Se a família concordasse, poderíamos sugerir que levassem a Marina para casa por alguns dias para um tratamento domiciliar complementar. Eduardo ficou em silêncio por vários minutos, processando todas as implicações daquela conversa. Estava sendo confrontado com uma decisão que poderia mudar não apenas o destino de Marina, mas também sua própria compreensão sobre medicina e cura. Conceição, se eu concordasse em considerar essa abordagem, precisaria de algumas garantias. Claro, doutor. Quais? Primeiro, qualquer tratamento alternativo seria complementar, não substituto do tratamento médico convencional. Segundo,
Eu participaria de todas as decisões e monitorizaria constantemente os sinais vitais da Marina. Terceiro, aos primeiros sinais de deterioração, retornaríamos imediatamente ao tratamento convencional exclusivo. Conceição assentiu energicamente. Minha avó sempre disse que a medicina tradicional e a medicina do hospital podem trabalhar juntas. Uma não precisa cancelar a outra. Eduardo respirou profundamente, sentindo que estava prestes a tomar uma das decisões mais arriscadas de sua carreira. Muito bem. Vou conversar com os pais da Marina sobre essa possibilidade. Se eles concordarem e se sua avó realmente puder vir a São Paulo, veremos como proceder. Conceição sorriu pela primeira vez desde que Eduardo a conhecera. Um sorriso que iluminou seu rosto e transmitiu uma esperança genuína. Doutor, muito obrigada por ter a mente aberta. Tenho certeza de que a Marina vai melhorar. Conceição, disse Eduardo firmemente, não podemos garantir nada. Quero que você entenda e que isso é uma tentativa experimental, sem garantias de sucesso. Entendo, doutor, mas às vezes a esperança é o primeiro remédio que uma pessoa precisa. Enquanto Eduardo caminhava de volta para seu consultório, refletia sobre como aquela conversa havia desafiado praticamente todas suas convicções médicas. Estava prestes a embarcar em uma jornada que combinava ciência moderna com sabedoria ancestral, medicina baseada em evidências com intuição empírica. Por mais assustador que fosse, também era a primeira vez em 3 meses que sentia uma centelha genuína de esperança pelo futuro de Marina. A conversa de Eduardo com os pais de Marina aconteceu no final daquela tarde, em uma pequena sala reservada para conversas familiares no hospital. Joaquim e Luísa Santos sentaram-se diante do médico com a expressão de quem havia se acostumado a receber apenas más notícias durante os últimos 3 meses. Joaquim, Luísa, começou Eduardo, escolhendo cuidadosamente cada palavra. Quero conversar com vocês sobre uma possibilidade de tratamento complementar para a Marina. É algo não convencional. Luísa inclinou-se para a frente, seus olhos se iluminando com a primeira centelha de esperança em semanas. Qualquer coisa, doutor. Estamos dispostos a tentar qualquer coisa que possa ajudar nossa filha. Eduardo respirou fundo, preparando-se para uma das conversas mais difíceis de sua carreira médica. Uma funcionária do hospital, Conceição, que trabalha na limpeza da pediatria, me procurou. Ela acredita que conhece um tipo de tratamento que poderia ajudar Marina. Joaquim franziu o senho, confuso. A dona Conceição? Mas, doutor, ela não é médica, é? Não, ela não é médica, admitiu Eduardo, mas tem experiência com medicina tradicional do interior de Minas Gerais. Sua avó é benzedeira e já tratou casos similares ao de Marina com sucesso. Luísa e Joaquim trocaram olhares, processando aquela informação inesperada. Como auxiliar de enfermagem, Luísa tinha conhecimento suficiente sobre medicina para compreender o quão inusitada era aquela proposta. Doutor, disse Luísa cuidadosamente, o senhor está sugerindo que procuremos uma benzedeira para tratar nossa filha? Estou sugerindo que consideremos uma abordagem complementar, corrigiu Eduardo. Não substituiria o tratamento médico convencional, mas seria uma terapia adicional, baseada em plantas medicinais e técnicas tradicionais de cura. Joaquim passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Doutor, com todo respeito, isso não soa meio desesperado? Eduardo compreendeu a reação. Ele próprio havia tido pensamentos similares apenas alguns dias antes. Joaquim, vocês sabem melhor que ninguém que esgotamos todas as opções da medicina convencional. Marina não respondeu a nenhum tratamento que tentamos. Em casos como esse, às vezes precisamos considerar alternativas que normalmente não exploraríamos.
Mas benzedeira, doutor, insistiu Luísa. Isso funciona mesmo? Eduardo hesitou, lutando entre sua formação científica e a crescente convicção de que precisavam tentar algo diferente. Luísa, não posso garantir que funcione, mas posso dizer que várias plantas medicinais usadas na medicina tradicional têm propriedades farmacológicas comprovadas pela ciência. E em situações onde a medicina convencional chegou aos seus limites, às vezes conhecimentos empíricos podem oferecer novas perspectivas. Os pais de Marina permaneceram em silêncio por vários minutos, claramente divididos entre ceticismo e desespero. Finalmente, Joaquim falou. Doutor, nossa filha está morrendo. Se existe uma chance, mesmo que pequena, de que isso possa ajudá-la, queremos tentar. Tem algum risco para Marina? Perguntou Luísa, com a preocupação prática de uma profissional de saúde. Vou supervisionar tudo pessoalmente, assegurou Eduardo. Qualquer tratamento seria complementar ao cuidado médico convencional e pararíamos imediatamente se houver qualquer sinal de deterioração. Luísa assentiu lentamente. Então, vamos tentar, doutor. O que precisamos fazer? Eduardo explicou que a avó de Conceição viria de Minas Gerais para avaliar Marina pessoalmente e que, possivelmente, seria necessário levar a menina para casa por alguns dias para tratamentos que não poderiam ser realizados no hospital. Levar Marina para casa? Perguntou Joaquim alarmado. Ela pode ser transportada? Com o suporte médico adequado, sim, respondeu Eduardo. Poderíamos organizar equipamentos domiciliares e supervisão médica constante. 3 dias depois, Dona Benedita chegou a São Paulo pela primeira vez em sua vida aos 82 anos. Conceição havia ido buscá-la na rodoviária e Eduardo se surpreendeu quando a viu. Uma mulher pequena e magra, cabelos completamente brancos presos em um coque simples, vestindo um vestido floreado modesto, mas com olhos extraordinariamente vivos e penetrantes que pareciam ver muito além da superfície das coisas. Doutor Eduardo, disse Dona Benedita quando Conceição as apresentou. Minha neta me falou muito do senhor. Obrigada por ter a mente aberta para ajudar a menina. Eduardo ficou impressionado com a dignidade natural daquela mulher idosa. Esperara encontrar alguém que correspondesse aos estereótipos que havia formado sobre benzedeiras rurais. Mas Dona Benedita irradiava uma inteligência e uma serenidade que comandavam respeito. Dona Benedita, agradeço por ter vindo até São Paulo. Preciso que a senhora entenda que sou médico formado na medicina convencional e tenho reservas sobre métodos que não foram cientificamente testados. Entendo perfeitamente, doutor, respondeu ela com uma sabedoria serena. A ciência e a sabedoria tradicional não precisam ser inimigas. Podem trabalhar juntas para o bem da criança. Eduardo conduziu Dona Benedita e Conceição até o quarto de Marina. Os pais da menina aguardavam ansiosamente, claramente nervosos, mas esperançosos. Quando Dona Benedita entrou no quarto, algo extraordinário aconteceu. Ela parou na porta por um momento, observando Marina em silêncio, e Eduardo jurou ter visto uma mudança sutil na expressão dela, como se estivesse vendo algo que os outros não conseguiam perceber. Boa tarde, meu anjo, disse Dona Benedita suavemente, aproximando-se da cama de Marina. Vim aqui para conversar com você. Eduardo observou, fascinado, enquanto a benzedeira se dirigia diretamente a Marina, como se ela estivesse consciente e pudesse ouvir cada palavra. Mas o que mais o impressionou foi a reação dos equipamentos médicos. Os batimentos cardíacos de Marina, que haviam permanecido monotonamente regulares por meses, apresentaram uma leve variação quando Dona Benedita começou a falar. Você está cansada, não está, filha? Continuou Dona Benedita, colocando suavemente a mão na testa de Marina.
Tem uma coisa pesada grudada em você, uma coisa que não é sua, que está roubando sua força. Eduardo olhou para o monitor cardíaco, notando que as variações se tornavam mais pronunciadas. Joaquim e Luísa observavam atentos, claramente percebendo que algo diferente estava acontecendo. Dona Benedita fechou os olhos e permaneceu em silêncio por vários minutos, mantendo a mão na testa da menina. Eduardo sentiu-se desconfortável com aquele momento de aparente misticismo, mas não podia negar que os sinais vitais de Marina estavam reagindo de forma que nunca havia presenciado. "Posso conversar com os pais da menina?" perguntou Dona Benedita. Finalmente, abrindo os olhos, instalaram-se na mesma sala onde Eduardo havia conversado com Joaquim e Luísa dias antes. Dona Benedita sentou-se com a postura ereta de quem estava habituada a comandar respeito, e Eduardo preparou-se para ouvir um diagnóstico completamente diferente de tudo o que havia aprendido na faculdade de medicina. "A Marina está com o espírito encostado", disse Dona Benedita sem rodeios. "Uma energia muito pesada, muito triste, que grudou nela quando ela ficou com muito medo e muito assustada." Eduardo lutou contra seu ceticismo instintivo, lembrando-se das reações dos equipamentos médicos. "Isso aconteceu quando vocês estavam passando por aquela fase difícil, quando o pai estava sem emprego e havia muito desespero na casa", continuou. Dona Benedita olhando diretamente para Joaquim e Luísa. Os pais de Marina se entreolharam, surpresos. Conceição não havia mencionado os detalhes da crise financeira familiar para sua avó. "Como a senhora sabe sobre isso?" perguntou Luísa. "Laura, própria Marina me contou", respondeu Dona Benedita simplesmente. "Ela está consciente lá dentro. Só não consegue se comunicar porque tem essa coisa ruim atrapalhando." Eduardo franziu o senho. "A senhora está dizendo que consegue se comunicar com Marina?" "Não exatamente se comunicar, doutor, mas consigo sentir o que ela está passando, ver o que está acontecendo no espírito dela." Dona Benedita pausou, organizando seus pensamentos. A Marina pegou essa energia ruim num momento em que estava muito vulnerável, muito assustada. Crianças são que nem esponjinhas, absorvem tudo que está no ambiente, e quando tem muito desespero, muito medo na casa, elas ficam abertas para coisas ruins entrarem. "E como se trata isso?" perguntou Eduardo, lutando para manter uma postura científica diante de conceitos que desafiavam completamente sua compreensão médica. "Primeiro, tem que quebrar a ligação entre ela e essa energia ruim. Isso se faz com benzimento e limpeza espiritual. Segundo, tem que fortalecer o corpo dela para que ela consiga expulsar essa coisa. Isso se faz com remédios de plantas específicas. Terceiro, tem que proteger ela para que não aconteça de novo." Eduardo anotou mentalmente cada passo, tentando traduzi-los para conceitos que pudesse compreender cientificamente. "Quanto tempo levaria esse tratamento?" "Se for feito direito, com fé e dedicação, 2 a 3 semanas, respondeu Dona Benedita. "Mas tem que ser feito fora do hospital. Hospital é lugar de doença e morte, não de cura espiritual." "A senhora está sugerindo que levemos Marina para casa?" perguntou Joaquim. "Para casa, ou para um lugar de paz, onde ela possa receber os tratamentos sem interferência das energias pesadas do hospital." Eduardo considerou as implicações médicas. Transferir uma paciente em estado crítico para cuidados domiciliares era arriscado, mas não impossível com o suporte adequado. "Dona Benedita, se concordássemos com esse tratamento, eu precisaria supervisionar todos os aspectos médicos. Equipamentos de suporte, monitorização constante, acesso imediato a cuidados, intensivos se necessário." "Claro, doutor. A ciência e a sabedoria tradicional podem trabalhar juntas. Eu não mexo na parte médica. O senhor não interfere na parte espiritual."
Eduardo olhou para os pais de Marina, que claramente aguardavam sua decisão. Precisamos organizar muitas coisas, disse Eduardo finalmente. Equipamentos domiciliares, equipe de enfermagem, protocolos de emergência, mas, se vocês estão dispostos, podemos tentar. Luísa começou a chorar, as primeiras lágrimas de esperança em meses. Joaquim segurou a mão da esposa, seus próprios olhos brilhando com emoção. Doutor, não sabemos como agradecer, disse Joaquim. Não me agradeçam ainda, respondeu Eduardo. Isso é uma tentativa experimental, sem garantias. Pode não funcionar. Dona Benedita o observou com seus olhos penetrantes. Doutor, posso fazer uma pergunta? Eduardo acenou afirmativamente. O senhor acredita em milagres? A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Como científico, havia sido treinado para acreditar apenas no que podia ser comprovado empiricamente. Mas como médico, havia presenciado recuperações que desafiavam explicações racionais. Acredito que existem forças de cura que não compreendemos completamente, respondeu Eduardo cuidadosamente. Dona Benedita sorriu. Então o senhor já está no caminho certo, porque o primeiro milagre acontece quando a gente abre o coração para possibilidades que a mente ainda não consegue entender. Naquela noite, Eduardo ligou para vários colegas, organizando os equipamentos e suporte necessários para transferir Marina para casa. Também pesquisou extensivamente sobre os aspectos legais e éticos de tratamentos complementares, assegurando-se de que estava agindo dentro dos parâmetros profissionais adequados. Carmen observou o marido trabalhar com uma energia que não via há meses. Você parece mais otimista, comentou ela durante o jantar. Pela primeira vez em 3 meses, sinto que estamos tentando algo diferente, respondeu Eduardo. Pode não funcionar, mas pelo menos não estamos mais apenas assistindo uma criança morrer lentamente. E você realmente acredita que essa benzedeira pode curar Marina? Eduardo considerou a pergunta cuidadosamente. Não sei se acredito na explicação dela sobre espíritos e energias, mas acredito que ela vê aspectos da doença que nós, médicos, podemos estar perdendo. E acredito que algumas plantas medicinais podem ter propriedades terapêuticas que ainda não compreendemos completamente. Carmen assentiu, reconhecendo a evolução no pensamento do marido. Além disso, continuou Eduardo, pela primeira vez desde que Marina ficou doente, seus sinais vitais reagiram a uma intervenção. Mesmo que eu não entenda como ou porquê, isso é cientificamente significativo. 3 dias depois, Marina Santos foi transferida para a casa de seus pais em Cidade Tiradentes, acompanhada por equipamentos médicos, uma enfermeira especializada e a supervisão direta do Dr. Eduardo Mendes. Na sala de estar da pequena casa, Dona Benedita havia preparado um altar simples, com velas, plantas medicinais e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Pela primeira vez em sua carreira, Eduardo estava prestes a presenciar uma forma de medicina que desafiava tudo aquilo em que havia sido treinado para acreditar. Mas também, pela primeira vez em 3 meses, sentia uma esperança genuína de que Marina poderia se recuperar. O tratamento estava prestes a começar, e com ele, uma jornada que mudaria para sempre a compreensão de Eduardo sobre medicina, ciência e o mistério da cura humana. A Casa dos Santos, em Cidade Tiradentes, foi transformada em uma estranha fusão entre UTI domiciliar e centro de medicina tradicional. No quarto de Marina, equipamentos médicos modernos conviviam com potes de ervas medicinais, monitores eletrônicos piscavam ao lado de velas aromáticas, e o bip regular dos aparelhos se misturava com o murmúrio constante das orações de Dona Benedita. O Eduardo havia organizado meticulosamente todos os aspectos médicos da transferência. Uma enfermeira especializada em cuidados intensivos, Maria José,
Estava presente 24 horas por dia. Equipamentos de suporte respiratório, monitores cardíacos e um sistema de comunicação direta com o hospital garantiam que qualquer emergência pudesse ser prontamente atendida. Ele próprio visitava Marina 3 vezes ao dia, verificando sinais vitais e acompanhando sua evolução neurológica. O primeiro dia foi tenso para todos os envolvidos. Eduardo oscilava entre fascinação científica e ansiedade profissional, observando Dona Benedita realizar procedimentos que desafiavam completamente sua compreensão médica. A benzedeira havia começado com aquilo que chamava de limpeza espiritual, uma série de benzimentos e orações realizados enquanto passava ramos de plantas específicas sobre o corpo de Marina. Doutor, disse Dona Benedita durante uma pausa, em seus rituais, o senhor está muito tenso. Isso não é bom para a menina, ela sente a energia de todo mundo que está por perto. Eduardo tentou relaxar, mas era difícil manter a calma enquanto observava práticas que considerava, na melhor das hipóteses, placebos psicológicos. Dona Benedita, explique-me exatamente o que a senhora está fazendo, pediu Eduardo, tentando encontrar alguma base lógica nos procedimentos. Estou conversando com a energia ruim que está grudada na Marina, explicou a benzedeira pacientemente. Estou mandando ela ir embora, dizendo que não tem poder aqui, que a menina está protegida. Eduardo suspirou internamente, mas continuou observando. Para sua surpresa, durante os benzimentos, os monitores cardíacos de Marina mostravam variações, sutis, mas consistentes, como se ela estivesse reagindo a algum estímulo. No segundo dia, Dona Benedita iniciou os tratamentos com plantas medicinais. Havia preparado uma série de banhos com ervas que Eduardo reconheceu de sua pesquisa. Cipó-chumbo, erva de Santa Maria, arruda, alecrim e várias outras plantas com propriedades farmacológicas conhecidas. Como exatamente funcionam esses banhos? Perguntou Eduardo, enquanto observava Dona Benedita preparar as infusões. As plantas falam com o corpo da Marina, explicou ela, coando cuidadosamente a mistura de ervas. Cada uma tem uma função. O cipó-chumbo limpa o sangue, a erva de Santa Maria acalma o sistema nervoso, a arruda afasta energias ruins. Eduardo notou que, embora a linguagem fosse não científica, havia uma lógica subjacente, baseada nas propriedades químicas das plantas. O cipó-chumbo realmente continha compostos que afetavam a circulação sanguínea, a erva de Santa Maria tinha propriedades sedativas comprovadas. Durante o primeiro banho de ervas, algo extraordinário aconteceu. Marina, que não havia demonstrado qualquer resposta a estímulos externos em 3 meses, moveu ligeiramente os dedos da mão direita quando a água morna com ervas tocou sua pele. "Vocês viram isso?" exclamou Luísa, apontando para a mão da filha. Eduardo imediatamente verificou os monitores neurológicos. Havia um aumento sutil, mas mensurável na atividade cerebral de Marina, o primeiro sinal objetivo de melhora desde o início de sua doença. Isso é significativo", murmurou Eduardo, mais para si mesmo do que para os outros. Dona Benedita sorriu tranquilamente. "Ela está voltando, doutor. Devagar, mas está voltando." No terceiro dia, Marina começou a reagir mais consistentemente aos estímulos. Seus olhos, que permaneciam fechados há meses, começaram a se mover sob as pálpebras. Seus batimentos cardíacos variavam em resposta às vozes de seus pais. Eduardo documentava meticulosamente cada mudança, tentando encontrar explicações científicas para progressos que pareciam desafiar a lógica médica. "Dona Benedita", disse Eduardo durante uma de suas visitas, "preciso entender melhor o que está acontecendo aqui. Como médico, estou observando melhorias que não consigo explicar com base no que sei sobre neurologia." A benzedeira o observou com seus olhos penetrantes. "Doutor, posso fazer uma pergunta?"
Na medicina do Senhor, como se explica quando uma pessoa melhora sem que os remédios tenham funcionado? Geralmente atribuímos a capacidade natural de cura do organismo ou a fatores que não conseguimos identificar completamente, respondeu Eduardo honestamente. Então o senhor já admite que existem forças de cura que a ciência não compreende totalmente. Eduardo assentiu relutantemente. O que eu faço, continuou Dona Benedita, é trabalhar exatamente com essas forças que a ciência reconhece que existem, mas ainda não sabe explicar. Eu não curo ninguém, doutor. Eu apenas ajudo o corpo e o espírito da pessoa a encontrarem o caminho de volta à saúde. No quinto dia, Marina abriu os olhos pela primeira vez em 3 meses. Foi um momento que Eduardo jamais esqueceria. Às 7 horas da manhã, enquanto Dona Benedita realizava suas orações matinais e ele verificava os sinais vitais, Marina simplesmente abriu os olhos e olhou diretamente para sua mãe. "Marina!" gritou Luísa, lágrimas correndo pelo rosto. "Minha filha, você está de volta!" Eduardo imediatamente realizou uma série de testes neurológicos básicos. Marina respondia a comandos simples, reconhecia rostos familiares e demonstrava função cognitiva preservada. Seus sinais vitais se estabilizaram em padrões completamente normais para uma criança de sua idade. Isso é extraordinário", murmurou Eduardo, examinando os resultados dos testes. "Do ponto de vista médico, essa recuperação é um milagre." Dona Benedita sorriu. "Não é milagre, doutor. É só a natureza fazendo o que ela sabe fazer quando a gente remove os obstáculos e oferece as condições certas." Nos dias seguintes, a recuperação de Marina foi progressiva, mas consistente. Voltou a falar, inicialmente com dificuldade, mas logo recuperando sua articulação normal. Começou a se movimentar. Primeiro apenas os braços e as mãos. Depois, conseguindo se sentar na cama. Seu apetite retornou, e ela começou a demonstrar a personalidade alegre e curiosa que seus pais lembravam de antes da doença. Eduardo documentava tudo meticulosamente, sabendo que aquele caso representaria um marco em sua carreira médica. Também sabia que teria dificuldades para explicar cientificamente o que havia presenciado. No 10º dia, Marina estava suficientemente recuperada para ser transferida de volta ao hospital para exames conclusivos. As tomografias mostraram reversão completa do edema cerebral que havia persistido por meses. Os exames neurológicos indicavam função cerebral normal. Todos os marcadores de inflamação haviam retornado aos valores normais. "Dr. Eduardo", disse o chefe do departamento de neurologia, "após revisar todos os exames, essa recuperação é inexplicável do ponto de vista científico. O que exatamente você fez?" Eduardo escolheu suas palavras cuidadosamente. "Implementamos uma abordagem de tratamento complementar que incluiu suporte nutricional especializado, fisioterapia intensiva e um ambiente domiciliar que favoreceu a recuperação neurológica. Não era tecnicamente uma mentira, mas também não refletia completamente a realidade do que havia acontecido." 2 semanas depois, Marina recebeu alta médica definitiva. Havia retornado completamente ao seu estado de saúde anterior, sem qualquer sequela neurológica. Eduardo acompanhou a família até a porta do hospital, carregando nos braços uma menina alegre que corria e brincava como se nunca tivesse estado à beira da morte. "Doutor Eduardo", disse Marina com sua voz cristalina, "muito obrigada por me ajudar a ficar boa." Eduardo se ajoelhou para ficar na altura da menina. "Marina, você que foi muito corajosa e forte, e teve uma família que nunca desistiu de você. E teve a Dona Benedita também", acrescentou Marina. "Ela conversou comigo quando eu estava dormindo e me ajudou a encontrar o caminho de volta." Eduardo olhou para Conceição, que havia acompanhado toda a jornada, e depois para a Dona Benedita, que observava a cena com a satisfação tranquila de quem havia cumprido sua missão.
Dona Benedita, disse Eduardo, não sei como agradecer o que a senhora fez por Marina. Como médico, testemunhei algo que mudou completamente minha compreensão sobre cura e medicina. A benzedeira idosa sorriu. Doutor, o senhor já sabia tudo o que precisava saber. Só precisava lembrar que a medicina verdadeira acontece quando a gente junta a ciência da cabeça com a sabedoria do coração. 6 meses depois, Eduardo publicou um artigo científico sobre o caso de Marina, focando nos aspectos documentáveis da recuperação neurológica e nas propriedades farmacológicas das plantas medicinais utilizadas no tratamento. Embora não mencionasse explicitamente os aspectos espirituais do tratamento, o artigo despertou interesse significativo na comunidade médica sobre as possibilidades da medicina integrativa. Conceição foi promovida a coordenadora de apoio familiar na pediatria, um novo cargo criado especificamente para ela, reconhecendo sua habilidade única de conectar famílias em crise com recursos de apoio não convencionais. Dona Benedita retornou a passatempo, mas mantinha correspondência regular com Eduardo, ocasionalmente consultando sobre casos complexos que chegavam ao hospital. Eduardo continuou sua prática médica convencional, mas agora com uma perspectiva expandida sobre as possibilidades de cura. Começou a investigar mais sistematicamente a medicina tradicional brasileira, estabelecendo parcerias com antropólogos e etnobotânicos para documentar conhecimentos empíricos que poderiam complementar a medicina moderna. Mais importante ainda, Eduardo aprendeu a escutar não apenas os sintomas de seus pacientes, mas também suas histórias, seus medos, suas esperanças. Descobriu que, às vezes, a cura começava não com medicamentos ou procedimentos, mas com compaixão, compreensão e a disposição de considerar possibilidades que transcendem os limites da ciência formal. Marina cresceu para se tornar uma jovem brilhante e saudável, sempre lembrando com carinho do doutor que teve coragem de acreditar e da faxineira que sabia mais sobre cura do que muitos médicos. Seu caso tornou-se lendário no Hospital das Clínicas, uma história sussurrada entre profissionais de saúde sobre o dia em que a sabedoria ancestral e a medicina moderna se uniram para salvar uma vida. E Eduardo aprendeu a mais importante lição de sua carreira, que a verdadeira medicina acontece quando a ciência da mente se encontra com a sabedoria do coração, quando o conhecimento formal dialoga respeitosamente com a experiência empírica, e quando médicos têm a humildade de reconhecer que, às vezes, a cura vem de fontes que ainda não compreendemos completamente, mas que nem por isso são menos reais ou menos valiosas. A história de Marina tornou-se um símbolo de esperança, não apenas sobre a possibilidade de cura médica, mas sobre a capacidade humana de transcender preconceitos, unir diferentes formas de conhecimento e encontrar soluções onde aparentemente não existiam possibilidades. E Conceição continuou empurrando seu carrinho de limpeza pelos corredores do hospital, mas agora carregando consigo o reconhecimento de que sabedoria e conhecimento podem vir de qualquer lugar, e que às vezes as pessoas mais improváveis possuem exatamente aquilo que precisamos para curar não apenas corpos, mas também mentes e espíritos. O médico havia desacreditado da faxineira, mas ela trouxe a cura que ele não encontrou. E no processo, ambos descobriram que a verdadeira medicina acontece quando diferentes mundos se encontram em nome da compaixão e da esperança.